Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. E começar por lhe dizer que, para um governo que faz da cultura, da inovação e do conhecimento um eixo estruturador do desenvolvimento, este orçamento, mais uma vez, fica um pouco aquém das nossas expectativas, em termos globais. E fica porque o ponto de partida, apesar dos aumentos verificados, o ponto de partida é muito baixo. E, portanto, continuamos, na verdade, com uma percentagem do orçamento na cultura que está muito longe ainda daquilo que todos pretendemos. Suponho que a Sra. Ministra também teria esse objetivo, do 1% do orçamento para a cultura. Obviamente que está muito longe. Também gostaria de lhe dizer, Sra. Ministra, que evidentemente há uma diferença substancial entre aquilo que o Bloco de Esquerda pensa e o que a direita pensa sobre estas matérias. A direita não gosta de falar destes assuntos porque, evidentemente, tem culpas no cartório e diz que estamos sempre a voltar ao passado. Mas se eu me lembrar que no passado, por exemplo, a coleção dos Mirós teve para ser vendida e era vendida, passada a patacos, perdoa-se uma expressão, para equilibrar as contas públicas. Se nos lembrarmos, por exemplo, que já nesta iniciativa, nesta legislatura, por exemplo, o PSD insistiu mais do que uma vez, pelo menos por 3 vezes, para que o Forte de Peniche fizesse parte do programa Revive e fosse transformado num hotel. Nós percebemos que há, entre aquilo que nós defendemos e aquilo que são os pontos de vista da direita, há uma diferença substancial. Aliás, o PSD, não sei exatamente qual, mas, portanto, há 2 PSDs, aparentemente, hoje em dia, mas o PSD tem, designadamente, neste momento, um líder que, designadamente, dizia, quando foi Presidente da Câmara Municipal do Porto, que quando ouvia falar de cultura, puxava da calculadora. Portanto, são pontos de vista diferentes. Para nós, cultura é serviço público. Políticas públicas de cultura fazem parte do serviço público da cultura. E é nessa perspectiva que eu gostaria de interpelar, Sra. Ministra. Em primeiro lugar, na questão da DG Artes, parece-nos evidente que o processo correu mal. Eu creio que não é necessário, enfim, estarmos a reiterar esta matéria, as coisas arrastaram-se, houve diversos avanços e recuos e, finalmente, chegou-se a um ponto em que, no final da legislatura, não temos, de facto, ainda um modelo absolutamente definido. Enfim, demorou muito tempo, portanto, toda esta matéria. E a questão que se nos coloca é saber se a verba atribuída no orçamento à DG Artes, do seu ponto de vista, é bastante para evitar que novos sobressaltos possam ocorrer. Sendo certo que estas questões são dinâmicas e, portanto, podem sempre surgir problemas. Mas esta é uma questão que nos parece pertinente. Uma segunda questão tem a ver, obviamente, com o IVA dos espetáculos. Do nosso ponto de vista, o IVA dos espetáculos, baixar o IVA, é em uma medida que nos parece, obviamente, positiva, designadamente naquilo que concerne a um direito constitucional, que é o acesso à cultura. Mas nós gostávamos que esta medida tivesse impacto justamente nesse domínio, no acesso à cultura. É por isso que ela se justifica. Porque para nós a cultura é um músculo da cidadania, é um músculo do país que somos, da nossa identidade. E, portanto, se este IVA, se a baixa do IVA tiver esse efeito, ótimo, mas acho que devemos ser prudentes porque, enfim, por exemplo, espetáculos ao ar livre e espetáculos em recinto fechado. Exatamente o mesmo espetáculo pode ter cobrança de um IVA diferente. Por exemplo, em relação ao cinema, o Governo tem um Plano Nacional de Cinema, tem um Plano Nacional de Leitura. Ambos os planos se articulam em função daquilo que é a literacia, seja a literacia visual, seja a literacia de modo geral. Pois bem, por que razão é que o cinema tem uma taxa de IVA que se mantém nos 13%? É certo que nós também fazemos uma distinção nesta matéria e temos consciência das condições de distribuição. De facto, vivemos hoje em Portugal, nesta matéria, numa situação de duopólio. E é certo também que há pequenas salas que fazem extraordinário trabalho no domínio da divulgação do cinema de arte e ensaio e que vivem com muitas dificuldades. Entendemos, por exemplo, que nessa matéria
deveria verificar-se uma discriminação positiva. Há depois, ainda relacionada com o cinema, mas num outro nível, a questão do anime. Sra. Ministra, o anime teve realmente um pequeno aumento no orçamento, mas a verdade é que vive do seu dia-a-dia no fio da navalha, vive com muitas dificuldades. Ora, uma das funções do anime, que pertence à Cinemateca Portuguesa, como sabem, uma das funções do anime é justamente a digitalização do material fílmico. O anime tem um protocolo com a RTP, no sentido de que o material em película existente nos arquivos da RTP possam ser digitalizados no anime. Ora, neste momento, com o quadro de pessoal que tem e com as quantidades, as possibilidades que tem, o anime está simplesmente impossibilitado de levar a cabo essa tarefa. Parece-nos que neste domínio seria necessário também acautelar aquela que é uma vertente fundamental do nosso património, que é o património das imagens em movimento e, neste caso, do arquivo da RTP. E, nesse sentido, nós seríamos, por exemplo, favoráveis, veríamos com bons olhos, que o anime pudesse levar a cabo a sua missão com outro fôlego, se assim quisermos, no sentido de ter uma maior disponibilidade financeira. Há uma outra questão, ainda não abordamos as questões da comunicação social, mas eu gostaria de chamar aqui, muito rapidamente, na segunda parte, provavelmente intervirei também sobre esta matéria, mas há a questão da imprensa regional, Sra. Ministra. A imprensa regional, para aqueles que se lembram, e certamente todos estamos lembrados, quando foi de Pedrógão Grande, quando foram os grandes incêndios, teve um papel fundamental. Foram eles que alertaram para aquilo que se passava, indo ao encontro do resto daquilo que é uma função da comunicação social, que é a prevenção e a atuação no caso de catástrofes. Pois a imprensa regional, neste momento, vive com imensas dificuldades. Também devido, por exemplo, a uma privatização absolutamente desastrosa feita pelo Governo da Direita, pelo Ministro Pires de Lima e pelo Secretário de Estado Sérgio Monteiro, os CTTs, pura e simplesmente, naquilo que diz respeito ao serviço postal, conseguem fazer o seguinte: um jornal regional leva uma semana a chegar de uma freguesia à freguesia vizinha, mas chega no dia seguinte a Paris. Por outro lado, é evidente que a imprensa regional, como de resto no panorama geral da imprensa, no seu conjunto, da comunicação social, melhor dito, está a atravessar uma situação extraordinariamente difícil, voltarei ao tema. Mas no caso da comunicação social regional, parece-nos que seria importante criar linhas de financiamento no sentido de permitir a sua utilização, nomeadamente no campo do digital e no sentido da profissionalização das redações. Muitos jornais regionais funcionam sem jornalistas num país que, pasme-se, tem 23 escolas de ensino superior a preparar jornalistas. E terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado.